Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né? E há várias segundas-feiras nós estamos aqui, né? Com a graça de Deus, a bondade de Jesus, nosso mestre, nosso guia, né? Tentando aprender um pouquinho do seu Evangelho, né? E, como é de costume, todas as segundas-feiras nós iniciamos com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje a nossa amiga Solange irá fazer para nós a leitura. Solange, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Tânia, muito obrigada. Boa noite. Vamos à leitura. Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Emmanuel. Muito bem. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 157, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, minha amiga, gratidão. Muito obrigada, Solange. Muito obrigada. Não podemos ficar sem o nosso trabalho, né? Nós temos que estar trabalhando. Não é para Jesus, não, é para nós mesmos, para o nosso aprimoramento, né, meus amigos? E agora eu quero convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Que a paz e que o amor de Cristo esteja conosco. Assim seja. Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Deus, né? Senhor Deus, agradecemos por estarmos reunidos neste momento. Pedimos que a Tua luz nos conduza, que a sabedoria e o respeito estejam presentes em cada palavra. Que saibamos ouvir, né, com empatia, falar com equilíbrio, que os nossos pensamentos estejam voltados para o bem comum, que as nossas decisões sejam justas, sensatas, voltadas ao nosso crescimento, voltadas ao bem, e que Jesus ilumine aí cada coração aqui presente, fortalece aí os laços de confiança, de cooperação entre nós, e que no final dessa reunião nós possamos sair mais inspirados, que principalmente coloquemos em prática os ensinamentos aqui adquiridos, que a luz aqui emanada, ela possa chegar a todos os corações, os nossos,
e também a todos que necessitam da luz de Cristo. Que assim seja. Muito obrigada. Odília, a Odília agora vai fazer para nós a leitura de um fragmento, né? Boa noite a todos. Vamos lá sobre da obsessão. Entre os escolhos que apresentam a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouve, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem pode fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza do efeito que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Allan Kardec, Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 23, da Obsessão, 237. Muito bem. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. E agora, né, meus amigos, depois da nossa abertura, hoje nós temos uma grata alegria, né, de ver que a nossa doutrina está continuando, né, porque enquanto está nas nossas mãos, nós temos que passar a doutrina para os mais novos, né, fazer com que ela caminhe, né, para frente e para o alto. E hoje, para nossa alegria, nós temos aqui a Maria Clara. A Maria Clara, eu lembro da Maria Clara Titica. E a Maria Clara hoje está uma moça feita. E a Maria Clara hoje que irá fazer para nós o Evangelho. E olha que o tema da Maria Clara não é fácil, hein, Maria Clara? Que tema que você escolheu. Mas com a ajuda dos bons amigos espirituais, a Maria Clara está aqui e vai passar o seu recado para nós. A Maria Clara, ela é da nossa casa presencial, do Centro Espírita Esperança e Fé. Ela é lá da MEF, né, da Mocidade Espírita. Maria Clara, é com muita alegria que nós te recebemos aqui, tá bom? Não vou falar quem é seu pai, porque hoje você é a Maria Clara. Seja bem-vinda, Maria Clara. É um prazer. Eu estou muito nervosa, gente. Não precisa, palestra. não precisa. Nós estamos aqui, todos nós estamos aprendendo. Pode pôr seu vídeo. Eu vou compartilhar aqui. Peraí. Tá dando para ver? Sim, tá joia. Seu som também tá ótimo, tá bom? Obrigada. Qualquer coisa eu tô aqui, que precisar, nós estamos aqui, tá bom? Enfim, né, gente? Como eu falei, tô um pouco nervosa, né? Que é a minha primeira palestra, mas hoje eu vim falar sobre obsessão e perdão, né? É que eu deixei uma frase, né? Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é deixar de alimentar aquilo que nos prende ao sofrimento. Então, vamos lá. Eu vou ler e em cima da leitura eu vou explicar, tá? Então, o que é obsessão? Na doutrina espírita, a obsessão é entendida como uma influência persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa, podendo chegar a comprometer o seu pensamento, suas emoções e suas atitudes. E lembrando, gente, que a obsessão, ela só acontece porque a gente permite, né? Na verdade, a gente tem ali casos também de obsessões de dívidas passadas, né? De vidas passadas ali, mas a gente só é atingido por aquele espírito obsessor se a gente deixa, se a gente cai naquela sintonia, naquela vibração, né? Enfim. Então, aqui falando um pouquinho mais da doutrina, né?
O Allan Kardec ele explica no livro dos Médiuns que a obsessão pode apresentar diferentes graus, desde uma influência simples, que seria ali a obsessão simples, né, que seria ali uma leve ali, manifestação em cima daquela pessoa encarnada, ou até mesmo em situações mais graves de obsessão. E aqui a gente fala que é importante, porém, não interpretar toda a dificuldade emocional, psicológica ou física como obsessão, né? A gente não tem que tomar como se fosse tudo ali do espírito que está ali do meu lado me obsediando. Não, não é assim, né? Então, a própria doutrina espírita reconhece a existência de causas físicas, psicológicas e espirituais, que podem, inclusive, coexistir. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um caso ali, por exemplo, de depressão, de uma ansiedade muito forte, a gente não pode dizer, nossa, é falta de Deus, nossa, isso daí é uma obsessão. Claro que não. A gente tem ali causas medicinais, né, que explicam sobre algumas partes do cérebro, né, que fazem com que a pessoa fique naquele estado, mas quando a gente segue por um caminho, independente da religião, de sintonia elevada, de moral elevada, a gente consegue tratar essa depressão, essa ansiedade melhor e não dar acesso para que os obsessores tomem conta, né? Porque num dado momento que a gente fica suscetível, né, a esse tipo de vibração, é pior ainda. E aqui a gente fala, né? A obsessão não significa simplesmente um espírito ruim atacando uma pessoa boa, porque existe uma relação entre os envolvidos. Então, a obsessão, ela nunca é por acaso, na verdade, nada é por acaso, né? Então, o espírito, ele pode encontrar naquela pessoa brechas emocionais, comportamentos, pensamentos ou sentimentos que favorecem a sintonia. Então, como eu havia falado, por exemplo, com a depressão, com a ansiedade, a gente acaba dando essas brechas, porque a gente fica muito para baixo, a gente não faz nada, a gente fica achando que a gente tem que morrer, e aí a gente já vai atraindo o quê? Espíritos com a mesma sintonia, que querem a mesma coisa, que vão ali te incentivar, que vão ali te deixar para baixo, mais para baixo do que você já está. E esse exemplo não serve só, né, para essa questão de depressão e esses problemas emocionais. Serve para qualquer coisa. No momento que eu estou ali, por exemplo, no trânsito, eu me estresso com o cara da frente, eu já mudo a minha sintonia. Então, é nessas brechas que os espíritos entram e falam assim, então é nessa pessoa aqui que eu vou entrar. Ai, isso daqui mexe com ele, então é nisso que eu vou mexer. Então, aqui fala, por isso, o tratamento espírita da obsessão não consiste apenas em afastar o obsessor. É necessário trabalhar a transformação interior de ambos os lados. Então, o que eu quero dizer com transformação interior? Reforma íntima, né? Se eu não reformo o meu íntimo, como que eu vou ser uma pessoa, como que eu posso dizer, mais elevada, né? Como que eu vou afastar esse obsessor, né? Eu já vi muitos casos das pessoas colocando a mão e falando assim, sai, diabo, sai, Satanás, você não volta pra ela nunca mais, vai embora daqui, é chuva, vai embora daqui pro Mogi. Gente, não é assim que funciona. Se eu faço isso com um obsessor que tá lá, se eu tô, por exemplo, na reunião mediúnica e eu falo isso, eu dialogo com o espírito dessa forma, a única coisa que eu vou fazer é piorar a situação. Porque esse obsessor, esse espírito, ele também tem uma história. Então a gente tem que saber acolher os dois lados. A gente não pode se tratar como se fosse um demônio, porque isso na doutrina espírita não existe, né? Então a gente sempre tem que saber ter uma conduta boa, né? Principalmente para dialogar, seja dentro da reunião ou não, né? Porque às vezes você vai dialogar com uma pessoa que está passando por uma situação difícil, você vai falar que é coisa ruim, né? Então vamos passar aqui. Então, aqui só explicando mais um pouquinho como acontece a obsessão. A gente pode compreender a obsessão através da ideia de sintonia, como eu havia falado. Então, os nossos pensamentos e sentimentos influenciam o nosso estado espiritual. Se eu tenho um certo tipo de pensamento, um certo tipo de sentimento, o meu estado espiritual, ele vai se ligar com isso, né? Então, aqui fala, sentimentos que criam sintonia negativa. Quando cultivamos constantemente sentimentos como ódio, vingança, culpa, ressentimento, ciúme, desejo de prejudicar, orgulho e mágoa, podemos estabelecer uma sintonia com os espíritos que se encontram em faixa semelhante. E também lembrar o que eu havia falado antes. A gente não pode culpar os obsessores e falar assim, isso daqui que eu tô sentindo, essa raiva que eu tive, esse tiro que eu dei, esse gatilho que eu apertei, tudo isso que eu fiz foi culpa do espírito obsessor que estava do meu lado. Isso não foi culpa do espírito obsessor. Ele pode sim ter te influenciado, mas só porque você permitiu.
né? Então, aqui, a gente vê um monte de brecha, né? Os espíritos veem um monte de brecha, né? Para acabar ali entrando. Aqui fala também, responsabilidade sem culpa. Isso não significa que uma pessoa seja culpada por sofrer uma obsessão. Significa que a renovação dos pensamentos e sentimentos é uma parte importante da proteção espiritual. Então, aqui fala como a gente ter a moral elevada influencia a gente a ficar sempre ali na sintonia do bem, né? E não ser suscetível ali para espíritos obsessores ou qualquer outra sintonia adentrar e acabar mudando os nossos pensamentos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vou seguir então. Tá certinho, Maria Clara, pode prosseguir. Tá bom. Pode prosseguir. E aqui agora a gente tem um exemplo prático, né? Então aqui a gente tem uma frase, por exemplo, de um espírito. Eu quero que ele sofra pelo que ele fez comigo. É o que a gente mais vê. Esse estudo eu fiz focado mais nas reuniões que a gente vê, né, de desencarnados, mas também a gente pode pôr em prática na vida. E aqui a gente tem, né, eu quero que ele sofra pelo que ele fez comigo. Então, ao reviver mentalmente a situação, alimentando a raiva, o desejo de vingança, o ressentimento pode continuar funcionando como uma espécie de ligação espiritual, mesmo à distância física. Quando a gente fala sobre essa ligação espiritual, e a gente pega ali espíritos desencarnados, é muito mais fácil a gente ter um processo obsessivo ali, realmente de espíritos encarnados. Por quê? Eles não têm o traje material mais. Pelo pensamento, ele já capta. Então, assim, pensou, tá lá, né? Então, por isso que a gente veio ali, né? Deus nos mandou ali com esse traje físico para a gente poder aprender, porque senão, gente, já tava todo mundo ali, né? Se desvivendo, né? Mas aqui fala, né? Sobre esse sentimento de vingança. Então, vou dar um exemplo. Tô ali andando na rua com meu filho. Um cara aperta o gatilho e mata o meu filho. O que eu vou sentir? Eu vou sentir raiva. Eu vou querer matar esse cara. Eu vou querer fazer com que ele sofra a mesma coisa que eu sofri, ou até pior. E nisso, gente, eu já entrei na sintonia. Nisso já, ó. Aí o que acontece? Eu fico ali com esse sentimento de raiva. Eu desencarno. Esse cara que matou meu filho também desencarna. Eu não consegui perdoar ele, mas ele conseguiu se perdoar, ter o auto-perdão, e ele conseguiu reencarnar. Mas eu não. Eu fiquei presa na sintonia de vingança que eu tinha contra ele por ele ter matado meu filho. Mas ele já tá lá, ele reencarnou, já tá em outra vida, o mesmo espírito, mas em outra vida e em outra família. O que eu faço? Como eu já tô desencarnada, e a força ali, entre aspas, né, seria maior por conta ali dos meus trajes e do pensamento, pelo pensamento eu já capito. Eu já tô lá do lado dele. E aí eu já tô lá no ouvido dele. Se mata. Pega esse remédio aqui e toma. Eu não gosto de você. Você é feio, você é ruim. E eu vou colocando pensamentos nele. E aí ele vai. Nossa, mas qual que é o sentido da vida? Nossa, mas eu sou ruim demais. Eu não deveria estar aqui. Eu vou me matar. Vamos supor, se matou. Foi lá, entrou nessa sintonia, se permitiu. E aí como que a gente resolve essa situação? Acolhendo, entendendo a situação. Não é falando assim, você vai sair de perto dele agora, vai embora, Satanás. Não é assim. Por quê? Porque aquele espírito, que no caso seria eu, que ficou com raiva, né, por ter matado meu filho, ele também tem um sentimento, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, numa reunião. Ô, meu irmão, vamos entender o que aconteceu. Ó, mas olha aqui o que você tinha feito antes. Vamos entender, ó, nada é por acaso. Ó, vamos seguir em frente. Vamos ali com os pensamentos mais elevados. Ó, essa equipe espiritual vai te auxiliar. Ficou um pouquinho confuso sobre essa questão do exemplo, mas eu acho que deu para entender que quando a gente tem esse sentimento de vingança, de raiva, isso eu acho que é o que mais pega a gente, né? A gente acaba se permitindo muito. Então, falando um pouquinho mais sobre a sintonia, né? O que é a sintonia espiritual? Uma maneira simples de explicar é que a sintonia é afinidade entre pensamentos e sentimentos. Assim como duas pessoas podem se aproximar porque possuem interesses semelhantes, na perspectiva espiritual, também existe uma aproximação pela afinidade moral e mental. Então, no mundo espiritual, como que a gente se liga? Pela sintonia, pela afinidade moral, por tudo isso, né? Então, como eu havia falado, a reforma íntima é muito importante. Não basta a gente se perguntar como que a gente se livra do obsessor.
a gente também precisa se perguntar o que dentro de mim alimenta essa ligação com esse espírito obsessor. Porque só tá com essa ligação porque eu tô permitindo. Às vezes realmente tem ali uma situação, igual eu havia falado de vidas passadas, mas por que tá me atingindo? Porque eu tô deixando, né? Então essa pergunta, né, o que tem dentro de mim que alimenta essa ligação, ela muda completamente a compreensão da obsessão, né? E agora falando sobre os tipos de obsessão, que eu havia falado no início, que o Allan Kardec ele apresenta diferentes graus de obsessão, né? Então, cada grau representa uma intensidade crescente de influência espiritual sobre aquela pessoa. E lembrando que a obsessão, ela pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de vários graus, né? De vários modos, né? Não basta a gente só falar, ó, é um espírito obsessor desencarnado, obsediando um espírito encarnado, né? Primeira coisa, a obsessão simples. Uma influência sobre pensamentos ou emoções sem dominar completamente a vontade. Pensamentos repetitivos, irritação e perturbação em si. A pessoa ainda conserva maior capacidade de perceber e resistir. Então, aqui quando a gente fala, né, que a pessoa ainda conserva maior capacidade de perceber e resistir, ela ainda sabe as suas ideias, ela ainda entende o que está acontecendo, né, por mais que ela não tenha consciência ali, nossa, tem um espírito obsessor aqui, ela sabe o que é dela e o que não é dela, né, e mesmo assim, não coincide tanto nela. Segundo grau, fascinação. Capacidade de julgamento profundamente comprometida. A pessoa pode acreditar sinceramente que suas próprias ideias equivocadas são absolutamente corretas. Isso por uma influência do espírito, viu, gente? Então, às vezes, ali, ela vai acreditar que todas as ideias dela, todas estão corretas, que ela é melhor, que sabe tudo isso. Então, assim, a capacidade dela de julgar, de observar o que está acontecendo ali, vai ser comprometida, porque a gente vai ter uma influência muito maior do espírito obsessor naquela pessoa, né? E a subjugação. É o grau mais intenso desses 4 tipos de obsessão que o Allan Kardec classificou, né? E o que acontece? O espírito exerce influência muito forte sobre a vontade, podendo provocar comportamentos e atitudes que a pessoa normalmente não teria. Então, é algo como se não fosse dela, entendeu? Então, a pessoa, ela fica ali tomada por emoções, por sentimentos e pensamentos que não são delas. Mas é algo que ela, às vezes, não tem consciência, às vezes ela não percebe, né? Mas, ao mesmo tempo, tem caso ali, percebe sim, que sabe, né? Mas esse grau é o mais intenso ali. Falando um pouquinho da fascinação, que seria ali o segundo grau, né? E aí eu coloquei aqui outro slide. Ela é mais grave que a obsessão simples, né? Então, nesse caso, a pessoa pode ter a sua capacidade de julgamento profundamente comprometida, como eu havia falado. E o que caracteriza essa fascinação? A pessoa pode acreditar em ideias erradas, a pessoa ela vai ter dificuldade de perceber que está sendo influenciada por espíritos obsessores, por pensamentos. Então, ela vai ter ideias ali que não vão ser delas. Tipo assim, vai lá, vai em tal lugar mesmo. Ah, pega aquilo lá, toma aquilo lá. Então, ela pode acreditar sinceramente que suas próprias ideias são absolutamente corretas, né? E por que é especialmente delicado esse caso da fascinação? A subjugação, ela é pior ainda, né? Mas falando da fascinação, acho que é um exemplo que a gente tem mais no dia a dia, né? Então, por que é, né? Justamente porque a pessoa não percebe essa influência. Ao contrário da obsessão simples, onde ainda existe uma capacidade de resistência, de falar, não, isso aqui não é meu, eu vou fazer dessa forma, porque eu sei que dessa forma eu me sinto confortável, me sinto bem. Porque na fascinação, o discernimento ele fica muito comprometido, de dentro para fora, né? E falando da subjugação, que seria ali o pior, entre aspas, né? É o grau mais intenso. Então, é um grau ainda mais intenso, como eu havia falado, de influência espiritual. O espírito exerce influência muito forte sobre a vontade da pessoa, podendo provocar comportamentos e atitudes que ela normalmente não teria. Então, o Kardec, ele diferencia manifestações de natureza física e moral dentro da subjugação, né? Então, ali a gente vai ter uma influência tanto física quanto uma influência ali moral, né? Nos pensamentos, na sintonia. E uma observação importante. Não devemos utilizar esses conceitos de obsessão, né?
tudo isso que eu falei para diagnosticar alguém, né? Uma pessoa ela apresenta um sofrimento psicológico aqui, como falo, mudança de comportamento ou pensamentos perturbadores, essa pessoa precisa ser acolhida e, quando necessário receber um acompanhamento profissional. Então, assim, nem tudo é espiritual, a gente tem ali causas médicas, e tanto que fala, eu só não lembro em qual livro, se é, eu acho que é o, como que chama, gente? Peraí. Eu não lembro qual que é o livro, acho que é o Livro dos Espíritos, enfim, que fala, né, sobre a questão da gente ter o tratamento médico e ter o tratamento espiritual, né? Porque o tratamento médico, ele vai cuidar ali do corpo físico, né? Qual que é o nosso maior dever, né? Cuidar do nosso corpo, porque é com ele que a gente vai desencarnar, a gente vai ter ali o nosso perispírito, cuidar dos nossos pensamentos. Então, aqui, como eu havia falado até no início, sobre a questão da depressão, sobre a questão da ansiedade, tudo isso precisa ser tratado, né? E na visão espírita, o tratamento espiritual e tratamento médico barra psicológico, né, que seria ali uma terapia, não precisam ser adversários, ou seja, eles andam juntos. Está passando por um momento difícil, está tendo pensamentos ruins, procura uma terapia para você fazer, para ver por que que você pensa nisso, por que que você se permite pensar nisso, por que que você se sente ali tão apegado a esses pensamentos, com tanto medo, né, às vezes, e ao mesmo tempo procura também o tratamento espiritual, seja em qualquer tipo de religião, porque Deus ele nos usa, né, entre aspas, como instrumento para espalhar a palavra dele. Seja você espírita, testemunha de Jeová, umbandista, católico, seja qual for, né? Então se sinta confortável onde você for ali. E agora, por que que o espírito obsessor faria isso de ficar obsediando, né, aquela pessoa? Essa é uma das perguntas mais importantes, porque na perspectiva espírita, os espíritos não deixam de possuir sentimentos e tendências simplesmente porque desencarnaram, né? Então é a famosa frase que a morte não existe, que existe a vida após a morte, né? Então eu não vou deixar, se eu desencarnar, de possuir sentimento, de possuir tendências, de possuir vícios, qualquer tipo de coisa, né? Primeira coisa, né, do porquê que os espíritos obsediam, né, revolta e vingança. Então, o espírito ele pode permanecer muito revoltado por muitos anos, vingativo, ciumento, apegado, ressentido e desejoso de vingança. Tem espíritos que desencarnam que não sabem nem que desencarnaram e estão obsediando aquela pessoa e estão presos naquela situação há muitos anos. E às vezes a pessoa que eles estão obsediando, né, o espírito que eles estão obsediando já reencarnaram diversas vezes e eles estão ali obsediando por revolta e por vingança, né? E a segunda coisa, né, que seria fazer justiça. Alguns podem acreditar que precisam fazer justiça contra alguém, uma distorção do senso moral que persiste além da morte do corpo físico, né? E apego ao passado. Outros simplesmente não conseguem se desligar de uma situação passada, presos em laços emocionais que não foram resolvidos. Então, às vezes, não é nem porque o espírito está ali querendo se vingar. Às vezes ele realmente está apegado ao passado, é algo que ele não consegue entender, e é por isso que a gente tem ali o diálogo com aquele espírito para a gente acolher, seja ele qual for, com revolta, com vingança, com apego, querendo fazer justiça, seja ele qual for. E aqui a gente tem uma palavra fundamental, que é o perdão, né? Se a gente não ter o perdão, a gente vai continuar no sentimento de revolta, de vingança, ou até mesmo o sentimento que a gente guarda para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a palavra, agora eu faço um questionamento, o que tem mais poder? O pensamento ou a palavra? Obviamente que o pensamento. Se eu tenho um sentimento de revolta e vingança contra alguém, mas eu não manifesto isso, eu não vou lá e falo e faço alguma justiça, mas eu tenho esse sentimento perdurado de muita raiva dentro de mim, claramente é uma coisa que vai se perdurar e é uma coisa que vai, que tá ali, né, me tirando da sintonia elevada, né? Então, eu tenho que perdoar e me auto-perdoar, né? Porque, assim, é um caminho para esse tratamento, né? E agora, a relação entre obsessão e perdão, né? Por que que a gente tem essa relação tão importante que é o tema da minha palestra? O perdão é apresentado pelo Evangelho como um dos grandes caminhos de libertação. Então, Jesus, ele nos ensina, perdoar e sereis perdoados. O perdão, dentro da visão espírita, não é apenas uma atitude religiosa. Ele pode ser entendido como uma mudança na relação espiritual entre duas pessoas. Então, enquanto existe ódio, desejo de vingança e ressentimento,
existe uma ligação emocional muito intensa. Quando uma pessoa decide perdoar, ela começa a interromper esse ciclo. Ai, Maria, mas quando eu desencarnar e eu for tentar perdoar, mas no fundo não conseguir perdoar, e vou tentar buscar um tratamento, eles não vão me aceitar? É claro que eles vão te aceitar. Você está em equação de querer perdoar, e esse processo não é de uma hora para outra. Você vai aprender, você vai ter ensinamentos, você vai ter um tratamento para você entender o que está acontecendo com você. Então, tudo será explicado uma hora ou outra quando você tiver ali o seu merecimento, o seu tempo, né? E o que mais que tem nesse slide aqui para eu falar? Deixa eu ver. E também quando a gente desencarna, né, dando um exemplo ali dentro das reuniões, o que a gente vê são espíritos muito movidos pelo ódio, né? Até por essa questão de não perdoar. E por eles serem movidos tanto pelo ódio, tanto pela raiva, vou dar um exemplo aqui que não veio no tal caso, mas eu vou falar, sobre como fica a roupagem perispiritual do espírito, né? É totalmente deformada, porque são tantos pensamentos ruins, já está tomado por tanta assim, maldade, né? Que às vezes o espírito ele nem percebe, tá apegado muito a coisas materiais, a gozos materiais, né? A vícios, né? Cigarro, bebida, e aí anda perto de quem faz. E, gente, o perispírito fica deformado, fica cadáver, fica fedido, com larva. E assim, eu tô falando disso, é um tema assim, meio sério, mas é algo que a gente precisa olhar e falar assim, nossa, é muito importante a gente seguir nesse caminho, né? E não falando que, nossa, é feio, nossa, é inferior. De qualquer forma, não é um espírito elevado, mas é um espírito que merece ali ser acolhido, né? Como todos nós. E o que realmente significa perdoar, né? Esse é o nosso ponto essencial, porque sobre a questão do perdão que eu havia falado, nossa, Maria, mas como que eu vou falar que eu vou perdoar se no fundo eu não consigo, né? Então vamos lá. Perdoar não significa dizer que foi certo que a pessoa fez. Então, perdoar não é afirmar que o que aconteceu foi justo ou correto. Perdoar não significa fingir ou esquecer, porque no momento que eu finjo, eu não tô sendo sincera. No momento que eu esqueço, uma hora eu vou lembrar. Então, não é fingir que não aconteceu, nem apagar a memória do ocorrido, porque uma hora ou outra isso vai vir dentro da minha cabeça. Isso pode se perdurar por diversas encarnações. E perdoar também não significa abandonar limites, né? Então, perdoar não é permitir que alguém continue nos machucando ou deixar de buscar justiça quando necessário. Uma coisa que eu falo muito dentro da mocidade que eu participo é sobre os limites. A gente tem sim que acolher como Jesus nos ensinou, acolher esses julgamentos, sempre que a gente puder, ouvir aquela pessoa, aquele irmão desencarnado num diálogo, né? Mas falando mesmo sobre a vida real, a gente também tem que ter os nossos limites, né? Então, nunca ultrapassar os nossos limites. E o mais essencial aqui é o perdão, né? Então, assim, se eu for perdoar alguém, isso não vai significar que eu tenho que ficar do lado daquela pessoa e falar assim, não, eu te perdoei, então agora que eu te perdoei significa que a gente pode continuar junto e você pode continuar comigo. Não é assim, porque às vezes a pessoa não vai estar preparada para aquilo. Às vezes ela vai falar que ela perdoa, e aquele perdão vai vir só para aquela pessoa, mas para ela mesma, ela não vai ter perdoado ainda, porque ela ainda vai estar processando aquilo, né? Então, o perdão, ele é um processo muito difícil, né? É muito complicado essa questão, né? Porque perdoar exige muito da gente, mas é o que a gente mais precisa praticar no nosso dia a dia, um pouquinho de cada vez. Então, aqui fala, né, uma frase. Perdoar significa deixar de alimentar o desejo de vingança e o ressentimento. É possível perdoar alguém e ainda manter a distância. É possível perdoar e estabelecer limites, ou seja, perdoar, falar assim, não, eu vou te perdoar, vamos continuar tendo a nossa amizade, nosso relacionamento, mas eu vou estabelecer os meus limites, porque no momento que atingir o meu limite, eu não tolero mais, porque vai ficar atingindo, vai ficar instigando, e aí só vai atrair o quê? Sintonia negativa, que vai atrair o quê? Espíritos da mesma sintonia, né? Então é possível perdoar sem continuar convivendo com quem nos fez mal. E aqui a gente fala, né? Perdão não é reconciliação. Então essa diferença pode render um excelente momento de reflexão aqui pra gente. Por quê? O que é reconciliação? Quero construir nossa relação, né? Que é uma frase ali, nossa, quero reconstruir a nossa relação, o nosso relacionamento, eu quero mudar. Essa decisão relacional, de relações, que envolve as duas partes, exige confiança reconstruída.
Então, não é obrigatório para que o perdão aconteça, tá? O perdão, ele não precisa acontecer tendo a reconciliação, não é obrigatório. O principal aqui é a gente perdoar. A reconciliação é algo que a pessoa ali vai decidir se está dentro dos limites dela, se está dentro da confiança dela ou não. E o que realmente é o perdão? Eu não quero mais carregar ódio contra você. Eu não quero mais carregar essa raiva. Eu não quero mais carregar esses pensamentos contra você. Gente, mesmo se você vê uma pessoa assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa, e você fica, nossa, pessoa chata. Nossa, menina feia. Olha o jeito que ela arruma o cabelo. Nossa, que menina insuportável. Gente, isso também são pensamentos ruins. Então, adotar isso de não querer mais carregar isso, né, contra a pessoa, você não precisa falar, mas você pode pensar. Porque, como eu havia falado, o poder do pensamento ele é muito maior que o poder de uma palavra. Claro que se a gente ditar palavras para as pessoas, palavras pesadas, ruins, essa pessoa ela vai ficar com um sentimento contra você ou se sentindo mal. Mas o pensamento aqui é o principal para a gente poder mudar. Então aqui fala dentro do perdão, né, uma decisão interior de libertar de si mesmo do peso do ressentimento. Então é algo que está muito mais relacionado com nós mesmos do que com aquela pessoa ou com aquele espírito que fez isso contra nós, né? É uma decisão que está muito mais relacionada com nós mesmos, né? Então, perdoar não depende da outra pessoa. Ai, mas eu não estou conseguindo perdoar porque a pessoa está fazendo isso e isso comigo. Tudo bem. Se você tiver a condição ali de se afastar, de entender os seus limites, falar que você não tolera mais aquilo para si mesmo, tudo bem. Aí você pratica o perdão, né? Então, essas duas coisas não são obrigatoriamente iguais. A reconciliação e o perdão são coisas diferentes, né? Então, uma pessoa pode perdoar alguém sem voltar a ter uma relação próxima com ela. E o perdão pode acontecer mesmo quando o afastamento continua sendo necessário. Deixa eu ver. Eu acho que os slides acabaram. Mas é basicamente isso. E aí eu nunca fiz essa palestra aqui, então eu não sei como funciona, se a gente vai ter algum bate-papo. Maria Clara, podemos bater um papo agora. Já está mais calma? Ai, comecei um pouco nervosa, falei um pouco rápido. Não, Maria Clara, foi excelente, querida. Ai, que bom. Sou o seu recadinho aí, recadinho nada, recadão, porque é um tema bem complexo, né? Bem pesado. Mas, Maria Clara, como a sua primeira, foi excelente, querida. Que Ai, você continue aí estudando e levando o nosso evangelho, né? O evangelho de Jesus, porque o que a gente precisa é isso, e que esta seja apenas a primeira, que muitas virão por aí, pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes, ai, que bom. Agradeço. tá? Eu sei que você estuda. Agora nós vamos conversar aqui, agora você já está mais calma, eu não conversei no começo, para te deixar assim. Maria Clara, quantos anos você tem, Maria Clara? 17. Aí a Maria Clara está iniciando. Maria Clara, quem são seus pais? Eduardo e Alessandra. Ela é filha do Eduardo e da Alessandra, né? Ela é filha, porque ela era Maria Eduarda só, agora já é a filha do Eduardo e da Alessandra. E é com muita alegria. Eu estava aqui, como o dia que eu fiz o convite para o teu pai, que foi através de uma intuição, e aí seu pai me disse, nossa, ela tinha me pedido, Tânia, que ela queria fazer um estudo. Então, o que surgiu esse estudo foi uma provocação espiritual, né, Eduardo? Ele foi. Aí nós conversamos, depois a Maria Clara conversou comigo, tudo, e surgiu. E eu fico muito feliz, porque de um lar que é evangelizado, a gente vai evangelizando o nosso próximo. E essa questão da obsessão, eu sei que seu pai adora esse estudo, sabe? Seu pai gosta muito desse sistema. Nossa. A Alessandra, eu não lembro ao certo se ela gosta muito desses temas, mas o Eduardo gosta muito desses temas, né? Obsessão,
de perdoar, porque o perdão é tudo, né, Maria? Se a gente não perdoar, e também o nosso auto-perdão. Se a gente não se auto-perdoar, falhas todo mundo, todos nós temos, cometemos, né, as nossas falhas, tudo, mas o importante é isso. E nós, eu tenho certeza, eu vou abrir ali Solange, a Odília, que é mais falante, a Keila, né? Porque eu tenho uma turminha que é mais falante, eu tenho uma turminha quietinha que fica aqui, a Iraídes também. Se quiser falar alguma coisa para Maria Clara, fiquem à vontade. A Eu acho que ela foi super bem, apesar de que ela no início falou que estava um pouco nervosa, mas ela se saiu bem, assim, aparentemente tranquila, né? O nervosismo era mais, eu acho que psicológico do que na hora de falar. Mas não foi. Bem, eu gostei, apesar da pouca idade, mas... mas tá vendo, Maria Clara? Isso que é importante. Agora, eu ia comentando que a Solange, ela é a nossa escritora, ela fica ali anotando. Toda palestra a Solange escreve. Porque tem pontos, né, que assim se destacam mais, né? Todo o conteúdo foi maravilhoso, foi muito bom, muito bem explicado, está de parabéns, né? Porque conhecimento, né? Ela conseguiu passar exatamente como é, né? Sem estar floreando muito, e foi uma coisa ficou bem explícito, bem tranquilo, e ajuda muito, né, essa fala dessa forma, porque você consegue alcançar todos, né? Quando você coloca dessa forma assim, bem tranquila, bem transparente. E é um assunto muito delicado mesmo, né? Porque é o tempo todo, 24 horas por dia, nós somos obsediados. E como? 24 horas, 25 horas por dia. Nós somos obsediados. Nós mesmos conseguimos nos obsediar. Né? Então, assim, que venha mais vezes, ficaremos muito felizes de te receber, com assuntos assim bem chocante mesmo, né? Para balançar todo mundo, né, Tânia? Provocativos, né, Solange? Muito, nossa, e aí eu vou fazendo assim umas anotaçõezinhas, depois eu dou uma busca também, para complementar, né? Porque é para nós, é para mim mesmo isso, não é para ninguém, é para mim, para eu mesmo entender, que aí conforme vocês vão falando, né, vocês que dão um estudo, a gente vai se vendo em situações que é o cotidiano, é o dia a dia. Você passa um pensamento, né? Eu até citei na minha aula de quarta-feira, eu faço um estudo lá no Dona Nina, quarta-feira faço estudo das obras com a Adélia, seu pai também, você também deve conhecer a Adélia, né? Quem não conhece a Adélia? Então, aí a gente estava falando sobre o mau pensamento, o ódio, a raiva, a mágoa, aí dizendo, todos nós temos, o tempo todo. Aí eu vim de viagem, semana passada eu vim do Rio, e eu sou lá do Rio, sou carioca. Aí eu fui a passeio, né, voltando, e deu um problema no ônibus. Aí tivemos que trocar de ônibus. Nessa troca, quando eu fui me dirigir à cadeira, a poltrona que eu tinha comprado, né? Aí tinha um casal sentado, assim, bem idosos mesmo, né? Aí eu falei, olha, essa poltrona é minha, tá aqui da minha passagem. Aí o casal olhou para mim, o senhor virou e falou assim, é cada um por si. Se eu me sentasse assim, cada um por si. Você queria que eu sentasse onde? No bagageiro? Aí eu calma, Solange, respira. Aí tudo bem, sem problema. Muito bem, fui para outra poltrona, sentei, estava desocupada. Quando chegou em Pirassununga, eles iam ficar em Pirassununga, né? E eles desceram, foi uma parada, um grau, nós descemos para lanchar e eles iam ficar ali. Cadê as malas dos fofos? Ficou lá na Serra das Araras, no ônibus quebrado. Não, gente, foi automático. Aí eu, yes! Aí eu, caraca, que yes, Solange? É automático, gente, não tem jeito. Não adianta você dizer que não. Ah, não, eu não desejei nada. Sinceramente, eu só, tá bom, vou procurar outra cadeira. Mas quando aconteceu, eu falei, olha só, tá vendo? Ele me deu uma resposta, ele pegou o meu lugar, me deu uma resposta mal criada. Quando ele chega na cidade dele para ir para a casinha dele, cadê
cadê a mala com as coisas deles? Né? E a minha vibração naquele momento foi assim, tipo assim, bem feito, né? Estou sendo sincera, fui. Mas ué, nós somos humanos. Exatamente. Nós Está somos certo? humanos. Não está. Mas aconteceu. Nós somos humanos. Eu vibrei dessa forma. Não é porque a Aí, gente é eu falo pra espírita, eles, eu não falo. é, não é porque a gente é espírita, tenta seguir o evangelho, né? Tudo ali que Kardec nos traz, a gente não Exatamente. pisa na bola. Foi o que eu disse, né? A gente É isso pisa que eu na falei, bola. Adélia, não teve jeito, Adélia. Aí ela começou a rir. Mas não tem como, Solange, nós somos humanos, a gente está aqui para isso mesmo. É errando, acertando. E foi assim, uma coisa que você não ficou ali vibrando que acontecesse um mal com eles, né? Mas a coisa coincidiu, eu falei, aham, coincidiu, deles ficarem. Gente, a mala ficou no Rio de Janeiro, na Serra das Araras. Não é fácil, não. Essa Iraí, você gostaria de comentar alguma coisa? Parabenizar a nossa menininha, como escreveram aí desde pequena, né? E o papai, né? Que pessoal lindo. Maria Eduarda está de Maria parabéns. Clara. Maria Clara está de parabéns. Agora vai chamar Maria Eduarda. Olha, e não foi só muito boa a palestra, como também um exemplo, né? Para essa juventude que está aí. Nós precisamos envolvê-los. Cadê os jovens da Casa Espírita na hora da palestra, na hora da oração, não é? Sim. Precisamos envolvê-los, né? Você fez tudo isso hoje. Parabéns, parabéns. Você viu o recadinho da Sheila, né, Maria Clara? Então, Como eu estava dizendo, às vezes a gente estuda aqui tudinho e acaba fazendo alguma besteira, né? Em seguida, mas é você reconhecer e se recolocar no trilho novamente, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma ex-vizinha, né? Que ela resolve que todos os dias ela manda uma mensagem para mim. Aí ela manda assim, agradeça pelo dom da vida, pelo dia de hoje, porque sorria, seja feliz, não sei o quê. Aí eu, obrigada, vizinha. Eu estou doente, eu estou me sentindo sozinha, nossa senhora, eu estou passando mal, eu só vivo doente, eu não sei mais o que fazer da vida. Eu digo, não leu não a mensagem que mandou para mim. Exatamente. Nossa senhora, eu saí de casa hoje, esperei pelo médico, já estava com vontade de bater nele, porque ele demorou, porque não sei o quê. Eu disse, mas eu falo, é aí que a gente tem que pegar, né? Ter tudo ali, né? Coitada da nossa irmã, está precisando de orações, tudo também para fortalecê-la, né? Aí eu fico assim, eu disse, nossa, como é que ela passa uma mensagem de estímulo e não sei o quê, e logo em seguida derruba tudo, não lê. Acontece, estamos a caminho, estamos a evolução. Mas eu simplesmente não digo nada, porque ela é aquela pessoa que ela é ranzinza. Sabe aquela pessoa que, mesmo quando não tem nada para reclamar, ela arranja um jeito de reclamar de alguma coisa? Então eu finjo que não estou vendo. Eu simplesmente não respondo. Eu digo, não, ok, pronto. Certinho, porque nós temos assim que aprender. São lições, isso tudo são lições para que a gente possa ir aprendendo cada dia. Querida Maria Clara, nós vamos encerrar o nosso estudo. Fique conosco e eu quero agora, nesse momento, agradecer muito o seu estudo, a sua boa vontade e que você continue sendo abençoada para continuar nesse trabalho lindo. Como eu já disse, foi só o primeiro e muitos virão, se Deus quiser. E aqui conosco, pode ficar aí tranquila que lá para o final do ano, você como uma estudante, eu não vou te apertar agora, lá para o final do ano, eu vou te deixar alguma coisa aí para você fazer para nós, novamente, viu, querida? Que a equipe do senhor José Marques Garcia continue te abençoando, cada vez mais, viu? Abençoando, iluminando o seu caminho, com muita paz, com muita alegria e caminhando sempre para a frente e para o alto.
E daqui uns dias ela estará aí, sabe? Ela e a turminha dela estará no nosso lugar. Nós estaremos lá do outro lado assistindo aqui essa turma jovem conduzindo o trabalho. Ô, Tânia, Pois, Eduardo, pode falar, querido. eu não me sinto no direito de nem falar nada, né? Porque eu vou ser totalmente suspeito. Escolheu até o tema para a menina, coitada. Não, eu não falei que ele escolheu o tema, eu falei que é um dos temas que o Eduardo gosta. Né? Alessandra, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por estar aí, ajudando a Maria e caminhando. Gratidão, viu, meus amigos? E agora, meus queridos, vamos encerrar o nosso estudo, mas antes eu quero convidá-los para a semana que vem. Semana que vem nós teremos aqui uma estudiosa também aí, que está repetindo de ano, mas ela está tentando, cada dia ela vai tentando. Sou eu mesma. Eu irei continuarei com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm puro, limpos o coração, né? Então, esse será o nosso tema da próxima semana. E na semana posterior, né? Semana que vem será dia 17. Semana que vem será 17, sou eu. Dia 24, o Guilherme também, que já conhecemos, que é da Mocidade, lá do Luz e Amor, né? E no dia 31, nós teremos a participação da Luz Intermunicipal, a Thaisa. A Thaisa também já esteve aqui comigo. Então, essa é a nossa pauta, né? Do mês de agosto. Então, vamos agora, meus amigos, vamos no nosso momento de sensibilização, vamos agradecendo muito a equipe espiritual do senhor José Marques Garcia, os amigos, os nossos entes queridos, que também neste momento que têm a permissão de visitar os nossos lares no momento do Evangelho, que eles possam também nos amparar, nos assistir, que possamos, principalmente, estarmos com as portas abertas dos nossos corações, para que o amor, o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus adentre a nossa mente, ao nosso coração, e esses amigos do bem que nos visitam, que eles possam trazer toda a energia benéfica, os fluidos que fluidificarão as nossas águas, trazendo os medicamentos que tanto necessitamos para o nosso corpo, ser espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Vamos pedir também paz, que cada um possa receber a energia nesse passe, fluido que está necessitando para o refazimento do seu corpo, para o fortalecimento. E que essas energias do bem, do amor, da caridade, possam chegar a todos os nossos entes queridos que não puderam estar aqui conosco, para os que estão no plano espiritual, que também possam receber Deus, pelos que perambulam pelas ruas, pelos que estão nos presídios, nos lares de idosos, que todos sejam abençoados, Senhor. Ampara e ilumina. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, seu Adalto, meus amigos, Maria Clara, a todos que estão aqui, muito obrigada pela presença, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus queridos. Com Deus. Obrigada, Maria Clara. Fica com Deus, querida. Um beijo a todos.